Você deseja, visualiza, acredita e mesmo assim nada muda de verdade? Ou muda por pouco tempo e depois volta tudo para o mesmo lugar? Isso acontece porque manifestação não depende só do que você quer. Ela depende da estrutura interna a partir da qual você continua vivendo. E hoje eu vou te mostrar por que você não consegue manifestar o que deseja. Vamos começar pela pergunta que trouxe você aqui. Por que eu não consigo manifestar o que eu desejo? Porque eu quero tanto uma vida diferente, mas continuo vivendo os mesmos ciclos. Porque eu peço amor e continuo atraindo relações que me deixam infeliz, triste, magoada. Porque eu quero prosperidade, mas travo quando chega a hora de cobrar, de vender, de me posicionar ou sustentar um novo valor. Porque eu digo que quero vender mais, mas me retraio quando a minha visibilidade aumenta e os clientes começam a aparecer. Essas perguntas não se respondem com frases bonitas, se respondem olhando com honestidade para uma coisa muito específica: o conflito entre o que você quer conscientemente e o que o seu mundo interno ainda reconhece como seguro. É aí que a manifestação trava. Manifestação não é só pensar positivo, não é repetir frase pronta, não é sentar e imaginar uma vida nova e esperar que a realidade obedeça. Manifestação é algo muito mais profundo do que isso. Envolve percepção, crenças, identidade, emoção, padrão, escolhas, coerência interna. Você não manifesta apenas aquilo que deseja, você manifesta a partir do que você considera possível, do que aceita receber, do que tolera, do que repete, do que você conhece como amor, do que você chama de merecimento, do que o seu sistema interno lê como seguro. Esse é o ponto. E quando essa base está desalinhada, você até quer uma vida nova, mas continua se movimentando a partir do mesmo terreno interno. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres, e aqui nesse canal eu falo sobre mente inconsciente, identidade, arquétipos e tudo relacionado à psique feminina, que moldam suas escolhas, sua carreira, seu negócio, sua autoestima, sua prosperidade e a direção da própria vida. Porque o invisível cria tudo que está visível na sua vida. Eu gosto de falar do invisível com profundidade e clareza, sem superficialidade e sem fórmulas prontas, sem infantilizar a inteligência de quem me assiste. Então hoje eu quero te mostrar 3 bloqueios que impedem muita mulher de manifestar aquilo que dizem que desejam. O primeiro bloqueio: você quer, mas seu sistema interno rejeita. Esse é o primeiro bloqueio. Você quer uma coisa no plano consciente, mas o seu sistema interno ainda lê essa coisa como ameaça. Por exemplo, uma mulher que diz que quer prosperar, mas quando pensa em ganhar mais dinheiro, aparecem junto também medo do julgamento, vergonha de cobrar, culpa por receber, desconforto com a visibilidade, tensão ao ocupar o próprio espaço. Ela diz: eu quero prosperar, mas por dentro a prosperidade está associada a peso, cobrança, conflito, inveja, exposição, solidão, pressão, vergonha. Como que vai sustentar com naturalidade algo que o sistema interno representa como risco? Não sustenta. Ela deseja, se anima, se empolga, começa e depois vai perdendo força. Imagina uma mulher que cresceu ouvindo frases como: dinheiro muda as pessoas, é errado ser ambiciosa, é melhor ser discreta para não atrair inveja, não queira demais, dinheiro não é tudo. Essa mulher cresce, vira adulta, quer uma vida melhor, quer prosperidade, quer reconhecimento, mas o sistema interno dela ainda está formado em cima da ideia de que crescer custa caro emocionalmente. Então, toda vez que a manifestação começa a se aproximar, o corpo retrai, a energia cai, a dúvida aumenta, vem a vontade de adiar, não porque ela não queira aquilo de verdade, mas porque o sistema interno dela ainda não reconhece aquilo como seguro. Você não sustenta com leveza aquilo que o seu mundo interno ainda associa a perigo. Guarda isso. O segundo bloqueio: você deseja uma vida nova, mas continua na identidade antiga.
Esse bloqueio faz com que muita mulher deseje uma realidade diferente, mas continue se enxergando a partir da identidade que sustenta a antiga. Quer ser vista, mas ainda se percebe como a que precisa se esconder. Quer prosperar, mas ainda se percebe como a que precisa sofrer para merecer. Quer amor saudável, mas ainda se percebe como a que precisa ser escolhida. Quer crescer, mas ainda se vê como a que não está pronta. E isso pesa, porque manifestação não é só receber algo novo. Manifestação também é sustentar esse novo sem recuar. Um outro exemplo disso é a mulher que quer reconhecimento profissional, quer crescer, quer ter autoridade, quer viver do próprio trabalho, mas no dia a dia ela continua justificando o preço dos seus serviços, diminuindo a própria entrega, se comparando, esperando validação, se tratando como segunda opção, se posicionando como quem ainda precisa pedir permissão. Ela quer uma realidade nova, mas continua se movendo como a mulher antiga. É como tentar entrar numa casa nova, levando consigo todas as chaves da casa velha e insistindo em abrir portas que já não existem mais. Você mudou o desejo, mas ainda não mudou o lugar interno a partir do qual você se relaciona com esse desejo. E aí o que acontece? A vida que você deseja pede uma identidade capaz de sustentá-la. Esse é o ponto decisivo. Porque muita gente fala de manifestação como lei da atração. Eu tô te falando de manifestação como coerência interna entre o que você pensa, sente e a forma como você age, conforme a nova identidade que você quer assumir. Terceiro bloqueio, você pede mudança, mas mantém o padrão que cria a vida atual. Aqui está o bloqueio mais silencioso. Você diz que quer uma vida nova, mas continua alimentando o padrão que produz a vida que você vive hoje. Quer abundância, mas continua operando a partir de urgência, medo, contenção. Quer ser vista, mas continua recuando toda vez que a exposição aumenta. Quer viver um amor maduro, mas ainda escolhe o que é instável e difícil. Quer uma rotina mais viva, mais coerente, mas continua organizando a própria vida em cima do que esperam de você. Esse bloqueio é silencioso porque ele não aparece no discurso, ele aparece no movimento. Por exemplo, a mulher que quer um relacionamento saudável e harmonioso, mas quando alguém disponível, íntegro e presente aparece na vida dela, ela perde o interesse. Não sente intensidade, não sente química, não sente o famoso frio na barriga. E quando aparece alguém distante, confuso, difícil de acessar, indisponível, o que acontece? Ela ama e se prende naquela relação. Isso acontece porque a mente foi treinada para reconhecer indisponibilidade como algo familiar. Então ela pede amor, mas continua ligada ao padrão que produz sofrimento. Um outro exemplo, uma mulher que quer prosperidade, mas continua adiando decisões importantes, esperando estar 100% pronta, reduzindo o próprio valor, fazendo tudo no limite. Ela pede expansão, mas continua alimentando a contenção. Você não entra numa nova realidade mantendo fidelidade emocional ao padrão que criou a antiga. Essa frase é o centro desse vídeo, guarda isso com você, eu vou até repetir, tá? Você não entra numa nova realidade mantendo fidelidade emocional ao padrão que criou a antiga. O que manifestação realmente significa? Manifestação não é controle da realidade, não é achar que tudo o que acontece foi atraído por pensamento errado, não é fantasia infantilizada. Manifestação é a forma como a sua psique participa da realidade que você vive, pela forma como você percebe, como escolhe, como se posiciona, como interpreta o que acontece, como repete os velhos e conhecidos caminhos. Por isso, eu não gosto de tratar a manifestação como mágica rasa. Eu trato do ponto de vista de identidade, coerência interna, padrão inconsciente. Isso é muito mais profundo e muito mais útil. E como começar a destravar isso na prática? Como você vai manifestar o que deseja na prática? Primeiro, nomeie o que você quer manifestar. Você precisa ter clareza do que quer. O que você quer? Dinheiro? Amor? Visibilidade? Reconhecimento? Autonomia? Liberdade? Autoestima?
Depois se pergunta o que isso representa dentro de mim e responde com a primeira informação que vier, mesmo que você ache que não faz sentido nenhum. Mas a mente inconsciente, ela não trabalha com a lógica, ela trabalha com símbolos e significados. Dinheiro representa o quê? Liberdade? Quando você fala na palavra dinheiro, vem liberdade ou sente pressão? Visibilidade é expansão ou ameaça? Amor é paz ou instabilidade? Sente no corpo quando se fizer essas perguntas. Sente como o seu corpo reage. Segundo, observe a sua reação quando a oportunidade aparece. Quando a vida te dá uma abertura em relação a isso que você deseja, o que acontece? Seu corpo expande ou contrai? Você sustenta ou você recua? Você recebe ou interrompe o movimento? Esse é o segundo passo, observar a reação no corpo. Terceiro, veja qual a identidade que está operando. Quem aparece quando você chega perto daquilo que você deseja? A mulher que sustenta valor ou a que pede desculpa? A mulher que recebe ou a que ainda sente desconforto em receber? A mulher que se posiciona ou a que diminui a própria presença? 4. Construa coerência em pequenas ações. Se você quer prosperidade, precisa se tratar como alguém que pode recebê-la. Se você quer amor saudável, precisa parar de romantizar que amor é dor, que amor é sofrimento. Se você quer visibilidade, precisa se permitir aparecer, mesmo com desconforto. Se você quer uma vida nova, então você precisa interromper os movimentos que mantêm a vida antiga viva. Manifestação nesse nível é prática de coerência. Então, deixa eu resumir essa conversa de uma forma simples. Você não consegue manifestar o que deseja por 3 razões principais. A primeira, você quer uma coisa, mas o seu sistema interno ainda rejeita essa mesma coisa. A segunda, você deseja a vida nova, mas continua vivendo pela identidade antiga. Terceira, você pede mudança, mas mantém o padrão que está produzindo essa realidade atual. Quando isso fica claro, facilita a manifestação. Você para de tratar como algo esotérico, misticismo, e passa a enxergar como estrutura interna. Aí a pergunta deixa de ser, por que não está acontecendo comigo? E passa a ser, o que dentro de mim ainda não está em coerência com a vida que eu quero? Essa é a pergunta certa. Se você chegou até aqui, comenta a palavra manifestar. Eu quero saber que você ficou comigo até o final. E me conta também qual desses 3 bloqueios você anda cometendo aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua aqui comigo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.